Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Reis, sou professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco do meu artigo científico que foi publicado nesse ano 2020 na International Journal of Performance Analysis in Sports, uma revista britânica, e o título do artigo é The Role of Somatic Maturation in the Tactical Effectiveness, Efficiency and Variability of the Young Soccer Players, ou seja, o efeito da maturação somática na eficácia, eficiência e variabilidade tática de jovens jogadores de futebol. Então, o objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da maturação somática no comportamento e desempenho e variabilidade tática de jovens jogadores de futebol. Primeiramente, é importante a gente entender o que é a maturação somática, mas antes o que é a maturação biológica, porque a maturação somática nada mais é do que uma forma de avaliar o nível de maturação biológica do ser humano. A maturação biológica, de uma maneira bem simples, nada mais é do que um processo em que todo ser humano passa para chegar até a fase adulta. E a maturação somática ela é caracterizada pelo pico de velocidade de crescimento, ou seja, o estado em que a gente alcança o nosso maior índice de estatura, ou seja, em qual idade, ou o quão próximo ou o quão distante nós estamos do pico de velocidade de crescimento. A maturação biológica, quando o ser humano atinge ela, gera uma série de mudanças, tanto na composição corporal do indivíduo, quanto na produção hormonal, em especial na produção de testosterona, que consequentemente os indivíduos que alcançam a maturação biológica, atingem a maturação biológica, eles têm uma maior produção de testosterona e consequentemente eles têm uma maior força, velocidade e resistência. Eles podem ter uma maior força, velocidade e resistência por conta dessa maior produção de testosterona relacionada a esse desenvolvimento motor inerente à maturação biológica. O que foi que nós fizemos nesse estudo? Nós pegamos 78 jogadores de futebol, todos do sexo masculino, entre 11 e 17 anos de idade, mensuramos dados antropométricos, mensuramos aspectos antropométricos e dentro de uma equação nós chegamos a um indicador de quanto aquele indivíduo se encontrava em anos do pico de velocidade de crescimento. Portanto, esse coeficiente gerado por essa equação, ele poderia ser negativo, ou seja, indicava que o sujeito ainda estava no pré-estirão, ou seja, antes do pico de velocidade de crescimento. Ele poderia ser próximo de zero, o que indicava que o sujeito estava naquele momento passando pelo pico de velocidade de crescimento, ou seja, alcançando o pico de velocidade de crescimento. E poderia ser positivo, ou seja, aquele indivíduo ele já alcançou o pico de velocidade de crescimento. A partir disso, a gente dividiu a amostra em 3 grupos: pré-PVC, PVC e pós-PVC. PVC, pico de velocidade de crescimento, ou seja, os sujeitos que ainda não tinham alcançado a maturação somática, sujeitos que estavam passando por ela e os sujeitos que já tinham alcançado a maturação. A partir disso, nós colocamos esses jogadores para jogarem um jogo reduzido 3 contra 3 e avaliamos o comportamento, o desempenho e a variabilidade tática através dos princípios táticos fundamentais, que são 10 habilidades táticas, 5 de ataque e 5 de defesa, e a partir disso nós encontramos esses indicadores de comportamento, de desempenho e de variabilidade tática. O que foi que nós encontramos? Primeiro, os jogadores do pós-PVC, ou seja, aqueles que já tinham atingido o pico de velocidade de crescimento, eles tinham um melhor desempenho em habilidades táticas realizadas com a bola. A penetração, que consiste na condução de bola ou drible na direção da linha de fundo ou do gol. Então, esses jogadores, eles se favoreciam
da maior composição corporal, da maior produção de testosterona e, consequentemente, maior força, velocidade e resistência para poder proteger melhor a bola e dar essa impressão que eles tinham um melhor desempenho em habilidades com bola em relação aos indivíduos do pré-PVC, ou seja, que ainda não tinham atingido o pico de velocidade e crescimento. Por outro lado, os jogadores que ainda não tinham alcançado o pico de velocidade e crescimento, eles apresentaram uma maior variabilidade tática, eles apresentaram uma maior capacidade de adaptação às mudanças ambientais do jogo de futebol, desse jogo reduzido que eles fizeram 3 contra 3 mais goleiros. Então, esses jogadores do pré-PVC, por serem desfavorecidos biologicamente falando, eles realizavam mais, se adaptavam melhor às ações do jogo, se movimentavam mais, procuravam realizar mais ações táticas para poder jogar o jogo, já que eles tinham essa desvantagem no contato físico e, consequentemente, prejudicava a execução das habilidades com bola. Então, esses foram os principais resultados do nosso estudo. A literatura científica já mostra, por exemplo, que essa vantagem dos jogadores do pós-PVC em relação ao pré-PVC, ou seja, os jogadores que já amadureceram biologicamente, elas são pertinentes, elas ocorrem, vários estudos mostram essa vantagem nas habilidades com bola, porém, quando no final da temporada competitiva, essa vantagem ela simplesmente some, justamente porque os jogadores do pré-PVC, além da prática, além da maior variabilidade tática, além da maior capacidade de adaptação, eles também começam a passar pelo processo de amadurecimento biológico. E aí, quando eles alcançam a maturação biológica, eles já têm um maior repertório tático para poder resolver os problemas do jogo de futebol. Então, em relação à aplicabilidade prática, o que esse estudo traz para nós em termos de aplicabilidade prática? Primeiro, não devemos discriminar os jogadores pela estatura, né? Olha, aquele jogador é alto, então ele é bom, ele é talentoso. Olha, aquele jogador é baixo, ele até sabe jogar direitinho, mas ele tem pouca estatura, ele não vai conseguir. Isso é um erro, porque esses jogadores, eles podem ser alto ou baixo naquele momento, não por uma características particulares deles, mas simplesmente porque eles podem ter uma maturação biológica precoce ou tardia. E isso vai afetar lá na frente. Então, muito cuidado ao selecionar jogadores de futebol, simplesmente pela composição corporal, pela estatura, pela massa corporal. A maturação biológica pode estar influenciando nisso. Segundo ponto é ofertar os estímulos adequados para os jogadores de acordo com o seu nível de maturação biológica, de acordo com as suas necessidades individuais. Então, os jogadores do pré-PVC, eles precisam tocar mais na bola. Então, o treinador ele precisa criar ambientes de treino para que ele toque mais na bola. Que mesmo que ele tenha essa desvantagem biológica, que ele possa encontrar soluções do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista motor, para resolver os problemas do jogo. Já os jogadores do pós-PVC, os jogadores que já amadureceram biologicamente, eles precisam ser colocados em um ambiente de treino que tire ele da zona de conforto, que faça com que eles tenham que realizar não somente habilidades com bola, ou que simplesmente eles realizem essas habilidades com bola porque eles são mais fortes, mais velozes, mais resistentes, mas que eles realizem também habilidades sem bola, e quando eles forem realizar habilidades com bola, eles tenham uma situação, problema, que exija muito mais dele do que uma situação, por exemplo, de igualdade ou de superioridade numérica. Então, eu finalizo a minha apresentação rápida e sucinta para vocês com esse estudo, né? Esse meu estudo que foi publicado esse ano, eu e o professor Marcos Almeida como coautor. Qualquer dúvida me coloco à disposição. Meu e-mail é marcos.reis@upe.br. Um abraço para todos. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.